Abrimos o contexto desta sexta-feira com denúncia da revista Veja, que afirma que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro teria relatado na segunda proposta de delação premiada um repasse de 155 milhões de reais ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O senador negou as acusações, classificou as informações como falsas e disse que vai adotar medidas judiciais. A gente mostra agora o que diz a reportagem e a reação de Davi Alcolumbre. Matéria do Portal Metrópolis já está aberta aqui do meu ladinho para vocês acompanharem juntinhos comigo. Então, essa segunda proposta de delação do banqueiro Daniel Vorcaro inclui informação de repasses feitos ao presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre. O valor aí é de pouco mais de 30 milhões de dólares, o equivalente a 155 milhões de reais na correção atual. Esse montante teria sido depositado em conta secreta no exterior e depois transferido a Alcolumbre como contrapartida pelo apoio parlamentar para resolver ali nos bastidores alguma demanda de interesse do Banco Master no Congresso. A operação, ainda segundo a proposta, teria sido intermediada por Augusto Lima, que era sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master. A matéria segue dizendo que na noite desta quinta, Davi Alcolumbre se manifestou, dizendo que nunca recebeu dinheiro e que essas informações são absolutamente falsas e que vai proceder junto à Justiça. Bom, temos aqui também mais informações que constam da segunda proposta de delação, que foi apresentada pelo banqueiro pela Polícia Federal, conforme noticiou o Metrópolis na coluna do Igor Gadelha, inclusive Gadelha que trouxe que a defesa do Daniel Vorcaro foi informado sobre a rejeição da delação premiada por e-mail. Aí tem mais, aqui tem Vorcaro, Rueda e PT da Bahia. Essa segunda proposta de colaboração premiada apresentada pelo banqueiro Daniel Vorcaro também menciona supostos pagamentos ao presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, e a integrantes do Partido dos Trabalhadores na Bahia. Rueda nega irregularidades e afirma não ter relação pessoal com Vorcaro, embora reconheça que seu escritório de advocacia prestou serviços ao Banco Master. Já o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, que é do PT, que é citado nesse contexto das operações do Cred Sexta, lá na Bahia, também nega proximidade com o empresário. Então tá aí para vocês, a novidade é essa, que teria sido citada na delação premiada, na colaboração premiada, a segunda proposta que foi apresentada por Daniel Vorcaro. Deixa eu falar um pouquinho sobre a justificativa do Davi Alcolumbre, a manifestação dele, porque tem nota sobre esse assunto. O presidente Lula decidiu antecipar a chegada à reunião do G7 na França para tentar a possibilidade de um encontro presencial com o presidente americano Donald Trump. O Fórum Político e Econômico está marcado para os dias 15 a 17 de junho, começa na semana que vem. Reúne Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, além de países convidados. O evento deste ano deve focar nos desequilíbrios econômicos globais, inteligência artificial e tensões geopolíticas. Portanto, o presidente Lula deve embarcar no domingo e não mais na segunda-feira, como estava previsto antes. E tem agenda marcada de reuniões sobre tecnologia, crescimento econômico, também parcerias internacionais durante o evento. Vamos direto para Genebra, na Suíça. Nosso analista Renato Machado, ao vivo com a gente, para fazer um balanço sobre as expectativas para a cúpula, mas também para a chegada do presidente Lula. Renato, boa tarde já para você por aí, bem-vindo. Estava falando mais cedo, né? Lula está antecipando essa viagem para tentar não fazer com que seja impossível um encontro pessoalmente com Donald Trump para falar sobre as tarifas que foram anunciadas contra o nosso país. Isso porque no último encontro do G7, no Canadá, Donald Trump ficou só para abertura. Então, Lula iria na segunda-feira, não ia chegar para o primeiro dia. Agora, indo no domingo, ele já chega logo para abertura e aí, de início, pode ter esse encontro com Donald Trump. É isso, Renato? Olá, Roberta. Tudo bem? Olha, Roberta, eu falei agora de manhã com duas fontes no Palácio do Planalto e eles não querem minimizar essa possibilidade, né? Eles falam que o presidente Lula está indo mais cedo, sim, mas para realizar reuniões bilaterais, que o Brasil não vai implorar para um encontro com Donald Trump. Se acontecer,
aconteceu, mas eles não querem dar a impressão de que eles estão indo para ficar dependendo da agenda de Donald Trump e que estejam implorando por uma reunião com Donald Trump. Eu acho que a postura brasileira ela foi bem expressa numa entrevista que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, deu há algumas semanas aqui para o SBT News, quando ele falou, eu poderia pegar no telefone e ligar para o Scott Bessent, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos. Mas qual o ponto de fazer isso? A gente tem que manter uma certa altivez, então é um pouco disso que o Planalto está tentando manter. Mas, claro, o presidente Lula está indo mais cedo justamente para isso, ou ele vai para tirar uma tarde de folga e ir para as águas termais famosas de Evian, o que eu acredito que não seja o caso. Então, ele deve tentar, assim, algumas reuniões bilaterais. Já tem confirmado, segundo as fontes do Planalto, pelo menos duas, né? Uma com a primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, e com o anfitrião Emmanuel Macron. Essa já é um encontro de praxe sempre com o anfitrião. Além de Donald Trump, Roberto, eu destaco também a possibilidade de um encontro com a Ursula von der Leyen. Essa, sim, também é extremamente importante para o governo brasileiro, porque é a hora do presidente Lula cobrar. A gente trabalhou junto nos últimos anos para tentar avançar essa proposta do acordo União Europeia-Mercosul. Como é que agora a Comissão Europeia vem para cima de mim com essas medidas relacionadas com a carne brasileira? Eu acho que aí vai ter um tom de cobrança do presidente Lula. Se rolar em encontro com o presidente Donald Trump, claro, o presidente Lula vai tocar no assunto tarifas, mas a possibilidade de reversão ela não é muito alta, Roberto. Primeiro, que em relação às tarifas da investigação relacionada com o trabalho forçado, essa a chance quase zero, porque é uma tarifa que Donald Trump aplicou para quase todos os países do mundo, né? Aplicou para 59 países e mais a União Europeia, ou seja, uma política de governo. Em relação à outra, pode obter algumas concessões, mas algumas pessoas com quem eu conversei avaliam que isso pode ser melhor trabalhado nos diálogos diretos entre os técnicos, entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, comandado pelo Dr. Marcelias Rosa. Eles esperam que tenha uma articulação maior nesse ponto. Claro que uma conversa direta, um pedido direto pode ter algum efeito, mas Donald Trump, em relação às tarifas, ele está sendo muito pouco amigável. Pois é, e a chegada de Donald Trump no momento em que o clima não está nada bom com os europeus também, né, Renato? Traz para a gente um pouquinho, já tem reações e preparo também até aí em Genebra? Exatamente, Roberta. E até complementando, aproveitando sua pergunta para complementar uma informação que serve também para o caso brasileiro. Existem, por exemplo, rumores de que Donald Trump nem vai ficar em Evian, que ele pode ficar aqui em Genebra e fazer o deslocamento de helicóptero só apenas para participar das reuniões previstas, dos eventos relacionados. Até nos últimos dias, teve vários exercícios com helicópteros dos Estados Unidos que vieram de uma base da Alemanha que estão fazendo os treinamentos para o deslocamento do presidente. Ainda não é confirmado, mas existe essa possibilidade. Se ele ficar aqui em Genebra, diminui as chances de um encontro com o brasileiro e mostra uma outra postura, que aí entro nessa sua pergunta atual, que Donald Trump, ele também não quer um contato totalmente direto, não quer ser encurralado por nenhum líder europeu. Os líderes europeus e os demais aliados do G7, Japão, Canadá também são membros do G7, eles esperam esse encontro para tentar construir uma nova ponte de diálogo com Donald Trump, depois de tudo que houve nos últimos meses, a guerra tarifária, ameaça de saída da OTAN, crítica por não intervenção no Oriente Médio, por não auxílio dos países europeus no Oriente Médio. Então, a relação está bem estremecida e existe essa expectativa do lado dos outros aliados do G7 de que eles possam reconstruir a ponte. E agora, o outro ponto que você mencionou aqui de Genebra, a cidade está se preparando para uma guerra, porque a última vez que a França realizou uma reunião do G7 em Evian foi em 2003, e os protestos anti-G7, como não se pode chegar a Evian, que é uma cidade muito pequena, é uma série de cidades pequenas junto ao Lago Léman, os protestos se concentraram em Genebra e houve uma quebradeira generalizada.
Então eu saio pelas ruas hoje e todas as lojas do comércio elas estão com tapumes em frente, tapando a sua fachada, tapando as marcas, os nomes das marcas, justamente para não atrair a ira das pessoas anti-globalização e anti esse novo que eles descrevem, né, como o novo colonialismo do G7. Então aqui existe um clima de guerra, os militares vão ser empregados para tentar barrar. Muitas fronteiras com a França foram fechadas nos últimos dias. Então, são esses dois climas, tensão a nível político e também a nível da população. Pois é, sua tranquilidade foi tirada aí nesses dias, hein, Renato? Na minha opinião, é ilegal você colocar um contrato em sigilo. Você está protegendo quem? Você põe em sigilo um documento para proteger uma pessoa que não pode ser exposta, um vulnerável, uma pessoa menor de 18 anos, uma pessoa que tem seus dados preservados pela lei de proteção de dados. Existem razões para isso. Sigilo de um contrato, eu não conheço precedente disso. Na minha opinião, se alguém entrar na justiça, isso acaba caindo. Em alguma instância, pode chegar até o Supremo, mas vai cair. E, assim, eu não concordo com esse tipo de procedimento. Eu passei aqui na Prefeitura 4 anos, passei no Ministério da Educação 6, 7, passei no Ministério da Fazenda 3,5, nunca coloquei nada em sigilo. Nada em sigilo. Porque não tem justificativa para... Agora, há casos que a lei estabelece o sigilo. Eu não posso divulgar a nota do Enem de um aluno, porque, a não ser para ele, né? Isso eu posso fazer, mas eu não posso divulgar, por exemplo, informações da saúde de uma pessoa. Eu posso divulgar informações da saúde pública, mas não de uma pessoa específica, né? A carteira de vacinação nossa é privada, você não pode vazar. Então, são dados pessoais, são dados para proteção de pessoas. Mas um contrato envolvendo dinheiro público, quase 4 bilhões a mais, e a gente não sabe por que ele está pagando? Pelo que ele está pagando? Quase 3,7 bilhões a mais no contrato. Uma licitação que já tinha sido feita. Então, fica... De novo, né? Está acontecendo no Ministério dos Transportes e está acontecendo aqui no Governo do Estado. Está acontecendo no metrô, está acontecendo no Muralha Paulista, está acontecendo na Sabesp, coisas que não têm explicação. Envolvimento com pessoas aí complicadas, né, que estão tentando, se explicando para o Ministério Público, para a polícia. Então nós temos que dar transparência aos atos praticados pelo governador, né? Vamos lá, Sakamoto, você é contra ou a favor? Bem, dizer que eu sou contra a redução da maioridade penal do jeito que está sendo proposta é chovendo molhado, que isso aqui eu estava procurando o primeiro texto que escrevi no UOL a respeito disso, foi quando entrei em 2010 aqui, já era contra. Segura aí que a gente vai para o intervalo, que a gente está muito atrasado agora. Ele vai continuar esse comentário por lá, ele fala, seria uma grande mentira ele falar que seria contra ou a favor neste momento. Pode falar? Calma, vamos para o intervalo, vai lá, UOL no YouTube que a gente segue esse papo. É contigo. Então, eu estava comentando que seria uma grande mentira, né, hipocrisia da minha parte, se eu não falasse que eu sou contra a redução da maioridade penal da forma como é proposta. Eu defendo até hoje isso, desde o dia que eu entrei no UOL, do ano que eu entrei no UOL até agora, dos últimos 16 anos, eu defendido aqui que a solução não é essa, de maneira alguma. Entendo perfeitamente que é uma solução que a maior parte da população é a favor, exatamente porque é uma solução simples, fácil de ser digerida, né, de ser compreendida, no momento em que a população está desesperada por conta da incompetência de diversos entes federativos para resolver a questão da segurança pública. Só que não é a solução que vai resolver o problema.
né? Uma solução, pelo contrário, que mostra que a gente não tem, desistiu de fazer investimentos para garantir que esses jovens tenham um futuro, apenas garante um ciclo de violência, porque por mais que as facções já estejam aqui e ali em algumas fundações casa, a situação é muito pior nos presídios, então você vai estar botando mais gente para as facções criminosas, você está se eximindo da responsabilidade do Estado, você não tem os países com alto índice de criminalidade, você vai ver encarcerando os jovens, encarcerando crianças, não significa redução desses índices, não é simplesmente que país usa ou que país não usa a maioridade penal maior ou menor, e no final das contas tudo isso é a pauta moral, é a política do medo, é você botar isso no bode expiatório como se fosse esse o real problema, ao invés de você investir em segurança, em inteligência, em conexão entre estruturas policiais para de fato combater o crime. Você sabe que no final da conta, mas tudo isso que eu estou falando é mimimi porque todo mundo já sabe o que eu penso. Você sabe que na verdade essa pauta está vindo agora? Vocês sabem que isso aqui é uma grande cortina de fumaça, né, gente? Vocês sabem que toda essa discussão da maioridade penal, neste exato momento, é para esconder todo o debate a respeito da vinculação de Flávio Bolsonaro, Banco Master, Daniel Vorcaro, pedido de grana. Na verdade, é isso. O que acontece com o bolsonarismo no Congresso Nacional, seja com essa pauta, seja com a pauta do aborto, da proibição de aborto em caso de meninas estupradas, que rodou semanas atrás, eles estão fazendo o quê? Jogando pautas morais que chamam a atenção da população, que chamam o debate, para fazer o quê? Nublar a discussão que estava gerando problema para o seu campo político. É o mesmo campo político que está fazendo essa pauta. Não está aproveitando simplesmente o ano eleitoral porque é mais fácil aprovar ou não. Eles estão querendo fazer o quê? Desviar a atenção da discussão. A discussão que estava causando problemas, inclusive como a gente viu na pesquisa Janial Quest ontem, era outra. É outra. É o quê? Banco Master, Daniel Vorcaro, relação promíscua com Flávio Bolsonaro, gerando o quê? Gerando perda de pontos entre os candidatos, entre os eleitores independentes. Aí joga o quê? Joga uma bomba moral lá para um debate que não vai ser finalizado, que não vai ser resolvido, simplesmente para ajudar o candidato. Olha, ainda falando sobre a decisão da justiça italiana que negou a extradição e libertou a ex-deputada Carla Zambelli, porque ainda há outro processo em curso na Corte de Cassação de Roma sobre ela ser enviada de volta aqui para o Brasil. Isso porque ela foi condenada em 2 processos aqui. 10 anos e 8 meses de prisão pela invasão hacker do sistema do Conselho Nacional de Justiça e a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal, no caso em que perseguiu um homem em 2022 armada no meio da rua. O processo que foi decidido na última instância na Itália é sobre a invasão hacker. Ela ainda pode ser extraditada no caso do porte ilegal de arma, mas não tem data definida para esse julgamento. O caso da extradição por porte ilegal de arma foi analisado pela Corte de Apelação de Roma, que autorizou a extradição da ex-parlamentar no âmbito desta condenação. A defesa de Zambelli recorreu à Corte de Cassação, que ainda deve decidir sobre esse caso. Muita careta nesse país que, por mais que a gente faça, sempre falta muito para fazer até a gente chegar num padrão de decência que todo mundo deveria ter nesse país. Mas eu tenho certeza que na história desse país, nenhum governo da história desse país conseguiu chegar perto das políticas de inclusão social que nós chegamos nesse momento. Então, eu estou feliz no governo, estou feliz na política. Eu falo para todo mundo, se alguém perguntar para mim, Lula, o que você gostaria de fazer agora? Eu, sinceramente, gostaria de dizer, gente, adeus à política, eu vou viver com a minha mulher, que eu estou apaixonado, eu vou para ela passear em alguns lugares, eu vou para a praia, eu não posso. Eu não posso porque eu tenho uma responsabilidade com o povo brasileiro e vou me candidatar outra vez a presidente porque eu não vou permitir que a extrema-direita volte a governar esse país. Esse país não precisa de ódio, esse país precisa de amor, de fraternidade, de companheirismo e de muita harmonia. Por isso eu queria pedir para você, companheiro que está me ouvindo, você, companheiro que está me ouvindo, hoje à noite, dia dos namorados, ou na hora do almoço, coloque uma música para você dizer para o seu marido o quanto você ama ele e para você ouvir dele o quanto ele ama você. É importante que os seus filhos ouçam isso. É importante que os seus vizinhos saibam. É importante que a sua família saibam que vocês vivem em comunhão de amor. Isso é muito importante para a criação que a gente quer dar para os nossos filhos.